Agora, nessa parte da aula, eu vou começar a falar sobre os meios de prova, chamados de meios de provas orais. Basicamente, o Código de Processo Penal prevê o interrogatório do acusado, o depoimento do ofendido, a prova testemunhal, o reconhecimento de pessoas e coisas e a acareação. Hoje eu vou falar apenas sobre o interrogatório do acusado. E é interessante porque o interrogatório do acusado ele tem natureza jurídica mista, porque ele, embora seja efetivamente um meio de prova oral, ele é um meio de defesa. Né? Ele é um ato pelo qual o acusado se defende pessoalmente, né? Uma autodefesa. Claro que ele tem uma defesa técnica, que é exercida pelo seu defensor, pelo seu advogado, pelo seu defensor público, mas ele tem direito e condições de fazer a sua própria defesa no seu ato de interrogatório. Essa defesa será considerada uma defesa positiva na medida em que ele resolva, enfim, apresentar a sua versão para os fatos dos quais ele é acusado. Mas essa defesa será considerada uma defesa negativa e não uma renúncia ao direito de defesa. É importante dizer isso se ele exercer o direito ao silêncio. Por que se trata de uma defesa negativa e não de uma renúncia ao direito de defesa? Porque quando o acusado faz a opção pelo exercício do direito ao silêncio, como contrapartida, o juiz está proibido de valorar esse silêncio. Aliás, diga-se passagem, inclusive o juiz está terminantemente previsto no próprio artigo 186, parágrafo único do Código de Processo Penal, proibido de valorar o silêncio. Ou seja, o silêncio ele impõe, é uma imposição de obrigação ao juiz de não interpretar o silêncio em prejuízo da defesa. Esse parágrafo único do artigo 186, que proíbe o juiz de interpretar o silêncio em prejuízo da defesa, ele foi incluído no Código de Processo Penal pela Lei 10.792, que é do ano de 2003. Por que essa informação é relevante? Porque até 2003 o Código dizia exatamente o oposto nesse dispositivo. Dizia que o juiz advertirá o acusado de que ele tem o direito de permanecer calado, mas que ele poderá interpretar o silêncio contra o acusado. O que era um absurdo, porque se o acusado tem o direito de ficar calado, ele não pode ter o silêncio interpretado contra ele, senão não é um direito. Ninguém pode ser prejudicado pelo exercício de um direito, senão não é direito. Né? Ele não pode ser sancionado pelo exercício de um direito. Então, o Código claramente era violador da Constituição, embora a gente soubesse perfeitamente que o Código estava em desacordo com a Constituição, porque o Código de 1941 e a Constituição de 1988. De toda forma, em 2003, esse dispositivo foi alterado, basicamente adaptou-se esse dispositivo à Constituição. O problema é que o artigo 198, que é um dispositivo que trata da confissão, ele não foi alterado. E embora ele diga que o silêncio não importa em confissão, ele afirma até hoje que pode constituir um elemento para a formação do convencimento do juiz, contrariando de maneira muito contundente o parágrafo único do artigo 186. A única interpretação possível é de que o artigo 198, primeiro, é inconstitucional, porque ele viola o direito ao silêncio. E segundo, ele foi revogado tacitamente pelo artigo 186, em especial o parágrafo único, porque esse dispositivo é de 2003 e, obviamente, ele revoga lei anterior. Então, o juiz está terminantemente proibido de valorar o silêncio contra o acusado. Ainda sobre o direito ao silêncio, é muito importante a gente entender que o silêncio no Brasil ele é bem diferente do silêncio nos Estados Unidos. No Brasil, o acusado ele pode exercer o direito ao silêncio completamente, mas ele pode exercer, inclusive, parcialmente,
respondendo apenas as perguntas que interessarem e não respondendo aquelas que não interessar responder. Isso é bem diferente dos Estados Unidos, em que o sujeito ele pode escolher exercer o direito ao silêncio, mas se ele não se ele entender por não ficar calado, então ele é obrigado a falar tudo e é obrigado a falar a verdade. No Brasil não. No Brasil ele pode falar ou não falar, ele pode responder só o que interessar, e o que ele, como é um ato de defesa, ele não está obrigado a falar a verdade. Então, ele não comete crime de perjúrio ou falso testemunho, como acontece nos Estados Unidos. O interrogatório ele pode ser feito por videoconferência de maneira excepcional. Então, é bom de se dizer que a videoconferência ela é excepcional. Ela não é a regra, não pode ser a regra. Tá? Então, como regra, o acusado tem que comparecer à audiência se ele estiver preso. Prestem atenção no que eu vou falar, porque pouca gente sabe disso. Como regra, o juiz deve ir até o estabelecimento prisional e numa sala própria, com segurança, fazer a audiência. Isso nunca acontece, o preso sempre é levado até o fórum. De qualquer maneira, o preso ser levado até o fórum é mais importante e mais coerente com a garantia dos direitos fundamentais, inclusive o direito de estar presente em audiência, do que fazer por videoconferência, porque o que é excepcional é a videoconferência. E o parágrafo 2º do artigo 185 prevê apenas 4 casos que excepcionalmente admitem o interrogatório por videoconferência. Primeiro, para prevenir risco à segurança pública quando há suspeita de que o preso integre organização criminosa ou que ele possa fugir durante o deslocamento até o fórum. Segundo caso, para viabilizar a participação do réu no ato processual quando haja dificuldade relevante do seu comparecimento, quer porque ele está enfermo, doente, ou por uma outra circunstância de natureza pessoal, como por exemplo ele mora em outra comarca, distante, né, do juízo competente para julgar. Terceiro, para impedir a influência do réu no ânimo da testemunha ou da vítima, se elas se sentirem ameaçadas, não é? Desde que não seja possível colher o depoimento da vítima ou da testemunha por videoconferência, o que significa que a videoconferência da vítima ou da testemunha deve prevalecer sobre a videoconferência do acusado, na medida em que a presença do acusado é um direito fundamental em audiência. E quarto caso, que é um quarto infelizmente muito genérico, responder à gravíssima questão de ordem pública. Obviamente há uma margem aqui de decisão em interpretação do juiz. Todo interrogatório do acusado ele é dividido em 2 partes, né? A primeira parte do interrogatório ela é de perguntas pessoais, né? Nome, formação, onde ele mora, o que ele vem fazendo, sua ocupação, sua atividade. Essa primeira parte ela não está submetida ao direito ao silêncio, ou seja, o acusado ele tem que responder às perguntas pessoais. Já a segunda parte, que são perguntas sobre o fato criminoso que está em julgamento, essa segunda parte o acusado não é obrigado a responder. Tá? E o parágrafo 2º do artigo 187 do Código de Processo Penal prevê uma ordem de perguntas que o juiz deva formular. Então, a primeira coisa que o juiz tem que perguntar é se a acusação é verdadeira, para que o acusado possa dizer se sim ou se não. Não é claro que ele também pode dizer que parcialmente é ou não, e assim vai. Depois, caso não seja verdadeira, se existe algum motivo que o acusado identifica para atribuir essa imputação falsa, não é? Ou seja, se há alguma inimizade ou amizade com alguém que justifique isso. A terceira pergunta é sobre o álibi, né? Onde é que ele estava no momento e no lugar da infração. Depois, ele vai perguntar sobre as provas, então vai
coisas que foram coletadas e que indicam a demonstração do crime. Ele vai perguntar, o juiz vai perguntar sobre isso para o acusado. Ele vai perguntar se conhece as vítimas e as testemunhas e se tem algo contra elas, né? Se elas têm alguma inimizade, podem estar fazendo algum tipo de acusação falsa. Vai perguntar sobre todos os demais fatos que circundam aquela apuração, aquele julgamento. E, por fim, ele vai abrir uma pergunta genérica, obrigatória, se o acusado tem algo a dizer que ele queira dizer em sua defesa, porque, afinal, como eu falei, é um ato que também é um ato de defesa. E, portanto, ele pode querer falar o que ele quiser naquele momento. O juiz é obrigado a abrir esse tempo, essa oportunidade para que o acusado, então, fale o que ele quiser em sua defesa. Tá? Bom, dito isso, eu vou apenas finalizar dizendo que o Código de Processo Penal também prevê a confissão como um meio de prova, mas obviamente que a confissão não é um meio de prova. A confissão ela decorre do próprio interrogatório. O interrogatório sim é um meio de prova e ato de defesa, né? E portanto a confissão ela não é um meio de prova, mas ela é o resultado que pode advir do meio de prova, que é o interrogatório. Tá? Terminamos então aqui o interrogatório do acusado.